estivemos agora no final da tarde, eu, Dona Clara, Lúcia, lá no velório da mãe da Rose Assis. A Rose Assis é membro da igreja. Ela tem muito pouco, porque ela toma conta dos pais doentes. E nessa noite, nessa madrugada, a mãe faleceu e foi sepultada agora às 18 horas, lá no cemitério memorial São Vicente. Então, olhe pela Rose, que é crente, graças a Deus, mas a família não é, para que Deus conforte, console, porque é sempre um momento difícil, o de perda de entes queridos. Deixa eu consultar aqui, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Não, Neto, não. Neto falou que não. Então nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 3 de Tiago. Tiago 3, de 1 a 12. Quero avisar a Fernanda que eu pretendo ser breve. Não sei se eu vou cumprir. Eu posso ter um ataque de Elias Bide e não cumprir. Aí eu vou escutar lá em casa. Tiago 3, de 1 a 12, vamos. A Rosana ali, a Rosana também se acidentou, acho que vocês sabem. Mas está melhor, Rosana? Já está dando para pular? Não? Tiago capítulo 3, versículos 1 a 12. Leiamos. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um fogo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, caso uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos, acaso não? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Querido Deus, estamos na Tua presença e queremos pedir a Tua ajuda, a Tua direção para esta reflexão que vamos fazer agora. Orienta-nos, ajuda-nos, ilumina nossa mente e nosso coração. Fala, Senhor, para nos levar a um compromisso mais sério contigo e nos ajudar, Pai, a sermos crentes, sermos discípulos teus, mais parecidos com
Jesus, cumpridores da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que tu queres, e cerca-nos também com a tua proteção, cerca-nos com as tuas muralhas de fogo, de maneira que as intenções do adversário não prevaleçam contra as nossas vidas, mas que sejamos por ti guardados, protegidos, preservados, para a honra e louvor do teu nome. Abençoa cada um aqui presente, que tenha a tua bênção, que tenha a tua paz, e que sobre cada um seja derramada a tua graça. Fortalece-nos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Língua, sabendo usar, vai abençoar. Um pensador desconhecido, não sei o nome dele, disse assim: os sábios falam por quem tem algo a dizer, os tolos porque gostariam de dizer algo. E tem um ditado popular, certamente você conhece, que diz assim: de boca fechada não entra mosca ou mosquito. E eu estava lendo lá, diz que é um ditado filipino, não sei se é verdade, eu sei que a gente conhece por aqui. E tem um que é o meu favorito, eu escutei há muitos anos atrás e guardei. Dizem que é de Abraham Lincoln. Diz assim: é melhor calar e passar por tolo do que falar e dissipar todas as dúvidas. Pegou? A língua pode ser fonte de bênção e pode ser fonte de maldição, pode ser fonte de vida e pode ser fonte de morte, depende de como é usada. Nesse capítulo 3 de Tiago, nós somos colocados contra a parede, somos desafiados a viver uma vida de fé genuína, uma vida verdadeiramente cristã. No capítulo 2, Tiago já nos mostrou que a fé é manifesta através de ações, através de obras. Agora, nesse capítulo 3, ele vai nos mostrar que essas obras também se mostram naquilo que falamos, se mostram como falamos. É verdade, o texto aqui parece que é uma advertência a pessoas na igreja primitiva que queriam ser mestres, queriam ensinar, parece que queriam estar à frente, liderando grupos, tendo lugar de proeminência, e estavam ensinando tolices, heresias. E por isso Tiago logo dá o corte e diz assim: olha, se você pretende falar na igreja, se você pretende ensinar, cuidado, muito cuidado, porque aqueles que ensinam vão ser mais cobrados por Deus, vão passar por um julgamento mais rigoroso do que os demais. Já pensou na sua responsabilidade de pregador, pastor, mestre, líder de célula, conselheiro, discipulador? É responsabilidade você lidar com a pessoa, com o seu discípulo. Mas é importante que a gente faça esse alerta, porque se não fosse importante, eu não estaria aqui colocado sob inspiração do Espírito de Deus na Escritura para que nós tomássemos conhecimento. Então, cuidado naquilo que você fala, naquilo que você ensina. Mas creio que nós podemos ir além dessa questão do ensinador no seio da igreja e passar essa palavra a todos nós, porque de alguma forma todos nós somos líderes, todos nós lideramos alguém, todos nós temos contato com pessoas e todos nós influenciamos a outras pessoas. Que obras você mostra com o seu linguajar? Que obras você tem apresentado com as suas palavras? Obras de uma pessoa tola ou obras de alguém que é sábio, de alguém que tem a sabedoria de Deus e por isso orienta bem? Que palavras ou obras você tem produzido?
palavras e obras que abençoam e trazem vida, ou obras que são malditas e geram morte. O Senhor Jesus ensinou: a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Mateus 12, 32. Logo, a sua linguagem revela o verdadeiro estado do seu coração. Aquilo que você diz mostra como está o seu coração. E já fazendo um parênteses, então, rapaziada, cuidado com o seu Facebook, porque o seu Facebook revela também quem você é, com quem você anda, o seu estado, a sua espiritualidade, o seu nível de compromisso com Deus. Então cuidado com o seu Facebook também, porque lá se fala coisas boas e muita bobagem também. Logo, a sua linguagem revela o verdadeiro estado do seu coração, mais que qualquer outra prova de fé que já foi listada por Tiago ou outros autores. Merck diz que a língua é o dreno do coração. A língua drena aquilo que está no seu coração. Aquilo que você diz demonstra aquilo que está no seu interior. Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê em Jesus? Confia nele? Já rendeu verdadeiramente o seu coração a ele? Ele reina na sua vida? Você é propriedade exclusiva do Senhor? Se isso é verdade, do seu interior hão de fluir águas vivas do trono de Deus. Mas se ele não é o seu Senhor, se você não anda nele, que águas você estará produzindo? Aquilo que você diz demonstra aquilo que está no seu interior. Do seu interior fluem águas vivas, águas que dessedentam, águas que geram vida, ou do seu interior fluem frivolidades, águas turvas, contaminadas, águas de maldição e de morte? Pelo que lemos aqui no texto, não é possível dominar a língua. Ele diz: todos fracassamos, todos tropeçamos. Não é possível dominar a língua. Você não pode dominar a sua língua. Eu não posso, nós não podemos. Mas se essa tarefa de dominar a língua é difícil para nós, para Deus não. Deus pode subjugar, Deus pode dominá-la. É impossível dominar a língua se Jesus não dominar o coração. Jesus domina o seu coração. Então, se Ele domina o seu coração, se Ele é realmente o seu Senhor, se você está sob a liderança dEle, então a sua língua pode sim ser dominada. Tiago nos mostra 4 coisas que a língua pode fazer. Primeiro, a língua é capaz de dirigir, versículos 3 e 4. Tiago faz uma comparação da língua com o freio do cavalo e com o leme do navio. Ambos, freio do cavalo, leme do navio, são muito pequenos, mas apesar de serem tão pequenos, são capazes de controlar e determinar a direção do animal e da embarcação. Um cavalo sem freio pode usar a sua força física para o mal. Um cavalo desgovernado pode trazer grande prejuízo, pode gerar acidentes, trazer morte. Mas um cavalo dominado pelo freio é um animal útil e pode servir para um fim determinado. Um navio com o leme quebrado seria veículo de morte, destruição, desgovernado pelos mares em alto mar, ou direcionado para rochedos ou para um cais de porto, trazendo destruição. Parênteses, está muito alto o som? Aqui no meu ouvido parece que está tão alto, né, que eu começo a fugir dele. Tiago ensina que a língua tem o mesmo poder do freio do cavalo ou do leme do navio. Pode direcionar para o bem ou para o mal.
Desgovernada, a língua pode causar grandes tragédias, mas sob controle pode abençoar, pode nos livrar de grandes dificuldades. O contexto mostra o perigo que correm as pessoas que ensinam, que pregam, que profetizam no ambiente da igreja. Quem presume falar em nome do Senhor, faça-o com muita responsabilidade, faça-o com muita dignidade, com muito temor e tremor. Aquele que ousar dizer, assim diz o Senhor, faça-o com muita dignidade, com muita propriedade, com muita responsabilidade, porque usar o nome do Senhor, falando em seu próprio nome, traz maldição, gera morte, traz grandes problemas. Lembra-se dos meus tempos de jovem? Faz tempo, sim. A Rosa já está querendo fazer assim, né? Mas para ela também é assim. Porque quando... Não, deixa eu com ela. Lembro de... o pessoal corria muito atrás de profecia. Falava, fulano ali profetiza. O povo corria lá, quero ouvir a profeta, o que vai falar para mim? Olha, eu ouvi tanta bobagem, tipo assim, assim diz o Senhor, esse casamento é para a minha glória. E as pessoas casavam, o casamento era uma desgraça, né? Porque fizeram porque o profeta deu uma profetada. Olha, não vão atrás disso. Se o Senhor quiser falar, Ele vai falar com você, mas não fique correndo atrás, porque você vai se machucar. Esse é só um exemplo banal. Muitas coisas, muitas bobagens eu ouvi, e as pessoas, assim diz o Senhor. Acho que esses que usam o nome do Senhor dessa forma vão ser rigorosamente cobrados, porque há que haver muita responsabilidade, muito compromisso, muita dignidade para se falar em nome de Deus. E se alguém falar alguma coisa para você, pode ser quem for, pegue a palavra de Deus e julgue a profecia, ou julgue a palavra, ou julgue o conselho, seja lá o que for, pela palavra de Deus. Está conforme a palavra de Deus? Tá bom. Então, se é contrário, deixa para lá. Pode ser até o pastor Reinaldo. Você fala, o Senhor está me mostrando, confere. Se ele fala assim, o anjo falou que você tem que se prostrar diante dele, pode repreender que é do capeta, tá? Porque só o Senhor se presta culto, né? Bom, vamos adiante. Ainda bem que ele não está aqui. Dona Azul está aí? Vai contar para ele? Tá bom. Então a língua pode direcionar para o bem ou para o mal. O contexto mostra o perigo que as pessoas enfrentam no pregar, ensinar, profetizar no ambiente da igreja e falar em nome do Senhor sem estar credenciado pelo Senhor. Serão julgados duramente. Esse julgamento do Senhor, é bom que a gente saiba, não é um julgamento para salvação, porque se você entregou a vida para Jesus, estará com Ele, mas é um julgamento para galardões, para galardoar os filhos de Deus. Por esse julgamento todos nós vamos passar. Já pensou quando o Senhor disser, Pedro, deixa eu ver, como é que foi o seu linguajar, Pedro? Será que vai ter galardão? Não precisa responder não. Alexandre, então usem a sua voz, usem a sua palavra com dignidade, com responsabilidade, para que o Senhor possa galardoá-lo lá nos céus, naquele dia tão especial. Outra coisa, a língua é capaz de destruir. Agora, a língua comparada ao fogo e ao veneno. Você já deve ter visto nos noticiários de TV, nos jornais televisivos, notícias sobre incêndios de floresta. Incêndios florestais são muito comuns nessas épocas de estiagem, nessas épocas de seca. E basta uma pequena fagulha
Um pequeno acidente e um grande incêndio toma conta das máquinas. Que tristeza quando a TV anuncia fogo na Serra da Canastra. Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta tarde a Serra da Canastra, na Serra da Cantareira, da Mantiqueira, Serra do Mar, seja lá onde for. Flora, fauna destruídas por um incêndio que começou de uma maneira tão pequena. E aqui nós temos muitos bombeiros que podem contar desse perigo que é, né? Temos uma ali, parece que eu vi uma ali, eu vi o bombeiro dos Guarês, estou vendo o Sérgio também, estou ali. Tem mais? Tem mais algum aí? Eles podem contar para você, né? Basta, esses dias, na passagem de ano, os 300 barracos lá no Guarujá foram queimados. Talvez por fogos de artifício, começou um incêndio, ou por outra coisa qualquer, mas uma pequena fagulha produz um grande incêndio, traz um grande prejuízo. Quantas mortes, quanta tristeza. Lembra daquele incêndio que atingiu Vila Socorro, lembra? Que tristeza, né? Passar ali no dia seguinte, cedinho, né? E eu trabalhava em São Paulo, passou ali aquele tudo queimado, com aquele cheiro terrível. Que tragédia. E uma pequena dose de veneno é capaz de levar uma ou mais pessoas à morte. Basta um chumbinho da vida. Chumbinho, não é? Basta qualquer coisinha dessa. E Tiago diz que a língua é como fogo, a língua é como veneno, produz destruição. Basta uma mentira, uma murmuração, uma difamação, e vidas e reputações são destruídas. E eu lembrava, quando nós fomos aqui como igreja, algo acontecido aqui, como as pessoas trabalham para destruir, né? Lembra que quando a gente sempre teve aqui na igreja grupos pequenos, lembra? Tinha os nossos grupos, se reuniam nas manhãs de domingo, etc. E mais tarde, assim, nós decidimos passar de grupos para células. Lembra? Faz poucos anos atrás. E passamos de grupos para célula, e logo que isso aconteceu, houve o rompimento lá, o desligamento, vamos dizer assim, do René Terra Nova e do César Castelhano. Ele, um é de Bogotá, outro é de Manaus, eram dois líderes que andavam juntos e estavam implantando a visão celular no mundo, na Colômbia, no Brasil, do chamado G12. E aí, logo que nós entramos em célula, eles romperam, né? Cada um foi para o seu lado, os Castelhanos ficou na Colômbia, o Terra Nova aqui no Brasil, e tinha uma pessoa que começou a mandar e-mails para todo mundo da igreja. Todo mundo que tinha e-mail começou a receber aqueles e-mails. Cuidado, o Glauber já rompeu, olha o que vai acontecer com a igreja, e não sei o quê. E a gente dizia, não temos nada com isso. Eu não conheço Castelhano, não conheço Terra Nova, nunca fui a Manaus, muito menos a Bogotá, não tenho nada com isso, né? Só posso lamentar quando dois líderes rompem, lógico, mas a pessoa ficava insistindo, tentando fazer veneno e destruir a obra do Senhor. Que lamentável é quando pessoas recorrem à mentira, à murmuração, à difamação para destruir vidas, reputações, ministérios e igreja. A língua fora de controle, na verdade ali a língua é simbólica, né? Porque está usando é os dedinhos, né, para digitar. A língua fora de controle é como um veneno mortífero. A língua fora de controle é como um incêndio na floresta em tempo de estiagem. Se espalha rapidamente, gerando destruição, gerando morte. O fogo e o veneno da língua são instigados pelo próprio inferno, porque o diabo, como se diz, é que é o pai da mentira. O diabo é fofoqueiro, mentiroso, acusador, caluniador. Sua língua, sua vida tem estado a serviço do inimigo
sendo instrumento de desencorajamento, de desestímulo, de ridicularização, de zoação, de destruição? Quem tem sido vítima da sua língua, da sua atuação? Seus cônjuges, seus filhos, seus vizinhos, seus discipuladores, seus pastores? Quem? Será que você envenenou ou incendiou vida com o poder destruidor da sua língua? Mas use a sua língua para abençoar. Use a sua língua para trazer estímulo, para trazer encorajamento, para trazer edificação. Mas a língua é capaz também de deleitar e alimentar. Versículos 9 a 12. Na sua argumentação, Tiago agora compara a língua à fonte de água e à árvore frutífera. Como é bom naquela hora da sede você encontrar uma fonte com água fresca, água gostosa. Não é tão bom? Pode ser até da geladeira, mas como é bom tomar uma aguinha fresca, não é? Nesses dias tão quentes, calorentos, como é bom, gostoso tomar água fresca. Como é bom postar-se junto a uma árvore e colher dela os seus frutos. Não sei se alguém já teve essa experiência. Às vezes a gente vai lá para a colônia do meu sindicato, né? E se é na época da fruta, da frutificação, na época própria, como é gostoso pegar as amoras e já destruindo aqui, né? E mais gostoso que a amora ainda são as pitangas. Fica lá na pitangueira, o pessoal vai passear de cavalo e eu sou nas pitangas, né? Fico com medo de andar de cavalo por causa da coluna toda complicada, então vamos nas pitangas, muito bom. E nossa língua pode ser água fresca para mitigar a sede das pessoas, a sede do sedento, sede de verdade, sede de justiça, sede de amor, sede de paz, sede de salvação. A nossa língua pode ser fonte de bênção. Nossa língua pode dar o fruto que o aflito e o necessitado carecem. Com as nossas palavras podemos trazer refrigério e restauração às vidas. Mas a fonte, a língua, é capaz. Olha a água fresca, só foi falar. Não está tão fresca, essa está quente, hein? Está vendo? A Rosa está no na geladeira. Rosa. Obrigado, Chico. É brincadeira. E a língua é capaz de praticar contradições. Você lembra dos mais antigos, lógicos, os mais novos nunca ouviram falar disso? Aquela época dos festivais da música popular brasileira, né? Talvez você não fosse nem nascido, mas em 1967 eu era um garoto, cheio de cabelo. Pois então, naquela época, em 67, né, houve uma luta, um compositor, dois irmãos, Marcos e Paulo Zé Vale, compuseram uma música que fez muito sucesso, participou do festival, foi premiada, não ganhou o primeiro lugar, mas ganhou um prêmio lá, chamada Viola em Luarada. Você já ouviu? E dizia a música assim, não só usando, lembra? Ela é nascido? Dizia assim, a mão que ele ia cantar, mas não ficar chato, né? A mão que toca o violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino, louva a morte. Olha, ele está fazendo uma aplicação, ao menos nesse trecho, né? O restante da música é menos interessante. Vai falar da cabrocha, que vai parar na escola de samba, aquelas coisas. Mas esse trecho é muito bonito, né? A voz que canta uma canção, canta um hino. Se for preciso, canta um hino, louva a morte. E é verdade, é a aplicação do que Tiago falou. A voz
que louva a Deus amaldiçoa o irmão. A voz que canta um hino a Deus xinga a vizinha, ou o marido, ou a mulher, sei lá quem. O resto da letra então não importa, né? Mas mostra a contradição do ser humano. A mão que acaricia a contradição humana. A mão que acaricia espanta. Os lábios que beijam xingam. É a contradição que Tiago mostra no seu texto. Com a língua bendizemos a Deus, e com esta mesma língua amaldiçoamos as pessoas. Com a língua louvamos o Senhor, bendizemos o seu nome, e com essa mesma língua difamamos o irmão, falamos mal dele, né? Cortamos a vida dele por trás, fazemos fofoca, fazemos murmuração, tentamos desestabilizar. Que contradição! Da mesma boca procedendo bênção e maldição. E Tiago diz assim: olha, não dá para jorrar água salobra, água amarga e água doce da mesma fonte, ou é uma ou é outra. E como é que nós, com a mesma boca, com os mesmos lábios, falamos coisas boas e coisas ruins? Isso é uma incoerência. E ele vai completar: essa incoerência é inconveniente. Não seja assim, não deve ser assim conosco. A nossa natureza nos empurra para isso, a nossa natureza humana. A gente canta aqui, foi tão bom cantar santo, santo, santo. Até pode repetir, viu? Tão legal, né? Cantar essas músicas. Eu ia falar musiquinha, mas não era no sentido carinhoso, né? Não são todas as musiquinhas que eu gosto também, viu? Tem umas aí que misericórdia. Mas essa é boa, né? E outras são muito. E é tão bom louvar o Senhor, cantar, né? Mas chega ali, a gente já vai falar: você viu ele cantar? Aquela lá, né? Esse ruim já disse com a mesma boca, abençoando, louvando, bendizemos o Senhor e amaldiçoamos as pessoas. Isso é incoerência, isso é inconveniente. Cristo deu sua vida para nos resgatar dessa prática. A contradição das nossas vidas não agrada ao Senhor. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Ele está dizendo: olha, se você é filho de Deus, dê frutos de um filho de Deus, não do pai da mentira. Se você ama e louva o Senhor, abençoe o seu irmão. É o que Tiago está ensinando. É assim que tem que ser. Nós somos pecadores por natureza. A nossa tendência é essa mesmo: fofocar, resmungar, criticar, xingar, blasfemar, destruir, falar mal um do outro. Mas não é conveniente que seja assim. Jesus veio a este mundo para resgatar a língua dos seus filhos, a língua do ser humano. Para que isso ocorra, ele precisa fazer um transplante, não de língua, mas de coração. Tirar um coração contaminado, tirar esse coração empedernido, duro, e colocar um coração novo, transformado, coração gerado pela obra do Espírito de Deus. Que coração é o seu? Que tipo de coração é o seu? Que frutos você tem dado com a sua língua, com a sua vida, com o seu linguajar, com as suas palavras? Que obras você tem produzido? É para você pensar, não precisa responder não, né? Porque a gente não quer colocar ninguém em saia justa, mas é para você responder e resolver com Deus. Bom, eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha, mas eu vou pedir que você coloque a sua vida nesta hora diante do Senhor. E se você tem sido desses negligentes, que fala mal dos outros, murmura, reclama, não abençoa, coloque isso para Deus e diz: Senhor, perdão, estou dando frutos amargos, água podre. Não, Senhor, eu quero ser diferente. E que você peça a Deus o que você precisa aí. Senhor, transforma a minha vida, muda a minha língua, transforma o meu coração. Eu quero jorrar água viva
chuva, água que abençoa. Eu quero jorrar água doce que dessedenta. Eu quero produzir frutos que alimentam. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero ser aquele que leva a tua vida, aquele que precisa. Fala isso com o Senhor. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, leve o seu pensamento a Deus e coloque tudo isso diante do Pai. Deus, estamos diante de Ti, colocando as nossas vidas, Pai. E essa mensagem da Tua palavra, esse texto de Tiago, Senhor, é tão simples, mas é tão prático, Senhor. Nos ajuda a cumprir, nos ajuda a observar a Tua palavra, Senhor, e sermos mais cuidadosos com aquilo que falamos. Ajuda-nos a sermos mais zelosos pelo nosso coração, porque é aquilo que está nele que produz aquilo que fazemos, dizemos. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti. Toca o nosso coração, toca a nossa vida e transforma, Senhor. Queremos ser aqueles filhos amados do Senhor que produzem vida, que geram bênção, que levam conforto, consolo, que levam a Tua palavra, que compartilham a Tua paz, o Teu amor. Queremos ser canais de graça, Senhor. Por favor, abençoa cada filho Teu. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.